conta pra gente a história de como você começou, o que te fez... Porque eu sei que você veio de uma religião, mudou, né? Você mudou pra Umbanda. Então tem todo um caminho que te fez buscar. Então eu queria entender o que te fez estudar pra ter esse conhecimento todo. E se foi alguma coisa de família ou alguma coisa de inspiração divina. Eu entendo assim, hoje, né, olhando para trás, olhando meu mapa astrológico, eu entendo que eu nasci para fazer isso mesmo. Mas como isso tudo começou? Eu sempre fui muito estimulado, eu acho, pelo meu ambiente, assim, da minha família. Minha mãe era uma pessoa que não praticava muita coisa, tipo, não tinha uma religião. Meio que como católica, como meio que, né, os brasileiros todos são, mas ela não era de praticar. Mas a minha mãe tinha o hábito de ir aos centros. Então, ela fez centro de Umbanda, ela fez cirurgia espiritual, enfim. Então, Católica em centro de Umbanda. isso, ela foi batizada na igreja católica, mas aí ela ia na Umbanda porque aquilo ressoava mais com ela. E aí eu lembro que ela fez uma cirurgia espiritual, que foi muito maravilhosa para ela, porque ela teve um problema de saúde muito complexo. E aí de vez em quando a gente ia numa casa que na verdade era de um tio. Na verdade era tio da minha mãe, e eu passei a frequentar junto com ela. Esse meu tio faleceu e essa casa fechou. E aí a gente ficou meio sem casa, até que a minha mãe encontrou uma outra casa que a gente passou a frequentar. Só que eu tinha 12 anos. E aí quando eu chego para trabalhar, né? Quando eu chego para visitar a casa, para tomar um passe, o dirigente me chama e fala que eu deveria entrar para casa, porque hoje também, obviamente, entendo que ele já viu ali eu chegando com uma galera, eu acho, né? E aí, me pareceu, Raul, tão natural, assim, esse convite, tipo, é para eu entrar, para eu trabalhar minha mediunidade? Tá bom. Não surtiu um estranhamento, nada. Certo. Só que aí minha mãe não gostou. Porque muito novo também, Exato, você imagina, isso faz muitos anos, né? E aí, eu com 13 anos entrei para casa, né? Era uma casa de Umbanda, uma casa pequenininha, muito simples, e eu passei a fazer meu desenvolvimento mediúnico lá, né? Então eu comecei esse processo espiritual com 13 anos, só que aí o que aconteceu? Foi um boom, assim, porque foi um despertar espiritual, né? O desenvolvimento na Umbanda era bem diferente de como é hoje, assim, tinha muita disciplina, né? Então você imagina, eu na adolescência, né? Tendo que viver as privações, os preceitos e tudo mais. E aí eu fiquei, né? Dos 13 anos até os 20 anos eu fiquei na Umbanda. E aí eu acabei me desligando da casa que eu estava e fui conhecer uma casa de candomblé. E aí quando eu entrei para o candomblé, fui também assim, vou me cuidar. Porque sempre tive isso no meu ser, da importância de me cuidar espiritualmente, né? Então sempre quis tomar meu passe, sempre, enfim. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar, isso ficou mais assíduo, né? Quando eu entro para o candomblé, eu bolo no santo. Para quem não conhece, bolar no santo é a primeira manifestação de orixá que a gente ocorre. Né? Então, na Umbanda, a gente tem incorporação de ancestrais, de entidades, de um preto velho, de um Exu, enfim. É uma incorporação que funciona da seguinte forma. Eu sou um mentor, acoplo o meu mental no teu mental. Então, é como se fosse um processo de fora para dentro. Né? De fora para dentro. Então, ou seja, eu vou linkar, como se fosse um Bluetooth. Isso é uma incorporação de uma entidade, de um Exu, de um caboclo. No candomblé, a energia do orixá é uma energia que ela já existe dentro de você. Então, o ato de bolar no santo é como se essa energia ela eclodisse. Finalmente florescesse. Exato. Então, assim, a primeira manifestação é quando está sendo cantado, rezado, sendo feito atos ali, de repente numa festa, alguma cerimônia, e que simplesmente a pessoa desmaia, apaga. Né? Que aí é essa primeira incorporação, que aí a gente não é uma incorporação externa como de um guia, como eu disse, que é mais comum na Umbanda, e sim essa energia ela toma conta de você. Só que é uma energia tão intensa, eu diria, que o teu corpo físico não responde, é como se fosse um choque. Então você bola no santo, né? Bolar é um ato que acontece no candomblé quando a gente fica ali desacordado por um tempo. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Isso. Depois, você, do mesmo jeito que você vai se desenvolvendo na Umbanda, você vai ganhando um domínio. Não sei se seria bem essa palavra, mas você vai conhecimento de que... Não, e interagindo melhor com essa energia. Isso já não te debilita tanto fisicamente mais, né? Porque você passa a ter um certo controle maior sobre isso, né? Então, que aí é como se fosse também um desenvolvimento que vai acontecendo no candomblé.
Então, aos 20 anos, eu fui para uma festa de candomblé e acabei bolando, né? E aí, a minha vontade no candomblé, simplesmente, na verdade, não era de entrar. Não era eu queria só ir lá como uma pessoa que vai assistir uma missa, como uma pessoa que vai tomar um passe numa casa espiritual. Era só para fazer os meus cuidados. Mas quando eu me vi, já estava lá dentro de novo, né? Então, meio que sempre foi assim, para mim, sempre foi tudo muito precoce. Então, você imagina, com 20 anos, eu já entrei para um primeiro recolher, né? Que a gente chama no candomblé, que são os atos de iniciação, que é um buri, enfim. E aí começou o meu processo dentro do candomblé. E aí eu fui vivenciando todas as fases ali, né? Dentro da relação com o candomblé, enfim, com os orixás. Só que sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Como eu disse, eu sou muito mental, eu sou muito aqui em cima. E mesmo vivenciando esse lance do candomblé, eu sempre tinha uma necessidade de buscar conhecimento. Porque falava assim, isso aqui é xícara. Mas por que é xícara? Por que tem o que você colocou ali? Então, às vezes, a religião, ela limita você de acessar informações. Então, aí eles falavam assim para mim, você não pode saber ainda. Você é muito novo para saber ainda. E novo não é nem na questão de idade. Não é número de anos vividos, é muito... De anos vividos, sim. é de tempo de iniciação. Claro. Né? Como se fosse de acesso que você pode ter dentro daquele mistério. E aí eu como questionador, como uma pessoa buscadora, eu falava, cara, como eu posso saber, né? Só que daí eu fui buscar outras coisas. Foi aí que eu fui estudar Reiki, né? Foi a primeira coisa que eu fui estudar foi o Reiki, que eu acho que também é uma porta de entrada, assim, para muitas pessoas da espiritualidade. Aí depois eu fui estudar astrologia, fui estudar magia, eu fui estudar numerologia, tarô, depois eu estudei alquimia. E hoje eu entendo que, na verdade, tudo estava sendo uma preparação, né, Raul? Porque mais para frente eu ia ter os meus trabalhos espirituais, eu ia começar a atender pessoas, porque até então eu não era terapeuta, eu venho da área da beleza. Então eu só estudava, vivenciava minhas questões espirituais, mas tinha uma profissão. Você ia fazer o que na beleza? Eu era cabeleireiro. Ah, que legal. Então, assim, que também comecei cedo, né? Assim, tudo começou muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos. Tudo começou meio que muito cedo, assim, muito precoce na minha vida. E hoje eu sou super grato, inclusive, a tudo isso, porque eu acho que, né, claro. Era importante pro que eu tô vivendo hoje mesmo. Então eu sempre fui muito buscador. Só que aí chega um momento que isso começa a destonar um pouco da religião, né? Por que você busca tanto? Então eu ouvia muito isso dentro das religiões. Por que você busca tanto? Por que você estuda tanto? Então, eu acho que as religiões te questionavam sobre isso? Me questionavam, porque na verdade você não estava focado muito ali, somente dentro do processo. Minha mente sempre foi muito aberta, né? Eu sou ascendente de aquário, eu gosto de ser livre, assim, eu não gosto dessa coisa. Você tem que bater 3 palminhas. Então a religião, querendo ou não, ela te engessa um pouco. Entendi. Ela te mantém. É muito aqui protocolo, é assim, né? É muito protocolo, é muito dogma, né? Então, para quem conhece o candomblé também, é muito dogma, né? Então, eu honro, reverencio, carrego toda essa força comigo até hoje, lógico. Mas eu senti a necessidade de expandir mesmo, sabe? De não ficar somente na religião. E aí começou a criar um certo, né? Assim, começou a destonar, porque você começa a buscar autoconhecimento, você começa a se desenvolver emocionalmente, você começa a ver que muitos hábitos não são muito legais de muitas pessoas. Ou seja, a pessoa ela está só replicando uma fala, ela não vive aquilo. Então, eu quero te ajudar a ter prosperidade, vou fazer um trabalho para você. Mas a pessoa não tem prosperidade. Aí eu falava, cara, como que o Raul está oferecendo um trabalho para a pessoa para ter prosperidade e ele não tem? Então, isso começou a me trazer desconfortos, assim, sabe? Você começa a questionar, né? É igual ir no dentista com o cara todo com o dente... Mas qual é a questão da religião? Você não pode questionar muito, né? Não faz muito sentido você ficar questionando. Por que é isso? Pera, mas aí é mais ou menos, né? Não é questão de não pode. Sim. Eu acho que a gente pode e tem que poder, na minha opinião, sim, se você sente a necessidade de questionar. Isso é uma coisa muito interessante que você colocou. Porque não vejo problema em questionar. Tô questionando porque eu não entendo. Sim. Agora, diferente é você questionar querendo dizer como deveria ser. Aí não. Então, mas realmente o questionar não é um problema. Mas quem recebe esse questionamento dentro da religião, muitas das vezes não sabe lidar com o questionamento. E esse é o problema. Esse é o problema. Não quem questiona, quem não sabe receber. Exato, eu fazia perguntas e a pessoa não sabia responder. Ou se incomodar com a pergunta. Então, você está fazendo um banho aqui para mim. Eu falava, qual a função dessa erva? Exato.
Cara, mas aí, de repente, você aprendeu com o seu pai, que aprendeu com o seu avô. Tudo certo, que lindo isso. Sim. Poxa, mas se você não sabe o que tem ali, você não sabe qual ativo que tem ali para estar usando. Então, assim, quando você começa a entrar nesse lugar, causa um certo desconforto. E talvez quem não consiga responder.